Esteja com você, meu irmão. Demorou, né? Mas vamos continuar o nosso projeto, o livro de Salmos. Hoje leremos Salmos 22, na Bíblia Sagrada, uma Bíblia de estudos. E como prometido, eu lerei também a nota de rodapé para que você conheça mais, né, do que os mestres têm a dizer sobre os textos. Porque às vezes você em casa se deixa levar pelas distrações do mundo ou até pela preguiça, falta de foco e não lê a Bíblia. Então, eu vou te ajudar a ler a Bíblia. Salmos 22 é um salmo grande, mas ele é um salmo messiânico, ele é um salmo profético. Tem certas igrejas que estão mortas, como as igrejas tradicionais, a grande maioria delas, que eles não creem mais nas profecias e eles não creem no profético. Porém, eles estão errados, né? Então, nós veremos isso principalmente nesse salmo, Salmo 22. O texto diz assim. Não, primeiro, Salmo 22 ele tem uma nota de... Como é que é o nome disso? Um subtítulo que diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, salmo davídico. Aí vamos lá. Você verá se isso é profético ou não. Você está vendo que esse salmo ele é de Davi. Foi Davi quem escreveu. Mas vejamos as palavras, né, que ele ecoa. Versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Quem foi que disse isso? Quem você conhece que disse isso? Davi ou Jesus? Jesus disse isso na cruz e está registrado nos evangelhos. Então já começa aqui, mas não para por aqui. Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Versículo 3, né? Veja bem, Davi, ele estava orando, e ao mesmo tempo que ele orava, o Espírito de Deus colocava nele os pensamentos de Jesus na cruz, né? Então, Davi, ele estava passando um momento de dificuldade, e ele estava pensando naquilo, porém, o próprio Davi não sabia do que é que ele estava se referindo. Então, Davi dizia essas coisas em oração e louvor a Deus, e ele não sabia o que ele estava falando. Ele não sabia que Jesus estaria na cruz. Ele não estava vendo Cristo crucificado, ecoando as palavras dele. Então, muitas das vezes, o profeta, quando ele está sendo usado, ele não entende tudo na mesma da hora, ou tudo o que ele diz, mas ele sabe que está sendo guiado por Deus. Mas, por outro lado, para nós, né? Às vezes, nós gritamos de angústia e o Senhor parece que está longe. Nós chamamos isso de silêncio de Deus, né? Mas, no passado, antes do Senhor falar comigo, eu achava realmente que eu estava sozinho nessas situações. Mas, em uma determinada fase da minha vida, e depois eu vou contar esse testemunho, o Senhor apareceu para mim em sonho. Não foi só um sonho. Você pode verificar, em Jó 33 diz que Deus fala em sonhos para nos advertir a respeito de coisas. Então, sim, não foi só um sonho e Deus estava falando comigo. Ali, ele me mostrou que em todas as situações que eu achava que estava sozinho, eu não estava. Ele estava comigo. E eu só podia chorar naquele sonho. E depois daquele momento eu percebi que todas as vezes que eu achava que eu estava sozinho, eu não estava. Mas eu me lembro bem nas situações e eu não sentia a presença de Deus, eu não via Deus. Então, você não ver Deus na situação ou não ter a sensação da presença dele, não significa que ele não esteja. Ele oculta sua presença, né, em nossa vida em algumas situações. Mas não quer dizer que ele não está lá. Ele mas ele está em oculto, né, em secreto. Então, nunca duvide
o Senhor realmente está em todas as situações. Como Davi aqui, né? Davi, nesse momento de angústia, ele clamava ao Senhor de dia, clamava à noite, e ele não percebia Deus na situação. Porém, olha só o que ele diz. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste. Você sabe o que você tem que fazer nesses momentos? Se lembrar do passado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Bem, agora eu estou passando essa angústia, essa aflição, esse sofrimento. Não estou percebendo o Senhor, não estou vendo Deus nessa situação. Mas, quer saber? Todas as outras vezes que eu precisei dele, ele me socorreu. Por que dessa vez ele me abandonaria? É isso que você tem que fazer. Essa reflexão que você tem que fazer. Então, às vezes, Deus está te testando, né, para saber se você de fato reconhece ele em todos os seus caminhos. Porque o povo de Israel, ele fez muitas vezes isso, né? Deus já tinha socorrido eles várias vezes que eles precisaram no deserto, mas a próxima vez que eles precisavam, o que eles faziam? Desconfiavam. Não criam, não acreditavam, não depositavam nele sua confiança. E começavam a reclamar, falando, você tirou a gente do Egito para a gente morrer nesse deserto? Eles deveriam pelo menos fazer uma reflexão. Peraí, de todas as outras vezes que a gente precisou, o Senhor veio em nosso socorro. Por que ele não viria dessa vez? Então, você tem que fazer essa reflexão nesses momentos em que Deus parece que não está lá. Parece que está em oculto. Por quê? Ele está lá. Você só não está vendo. E foi isso que ele me mostrou na minha visão. Inclusive, esse texto ele serve de base para me fundamentar. Visão não. Meu sonho. Serve de base. Porque ele me mostrou todas as vezes que na minha vida real eu pensei que estava sozinho e eu não estava. Na situação, eu me via na situação no sonho e eu via Deus lá. Ele estava lá, só que ele estava em algum lugar oculto, em que eu não conseguia perceber, mas ele sempre esteve. Olha, tanto que é interessante, mesmo nas vezes que eu achava que não merecia, ou que eu achava que estava sujo demais, digamos assim, para ele estar junto comigo. Porque, paz de Cristo, Sabrina, porque às vezes você pensa, não, olha o que eu fiz, olha a trajetória de vida que eu tive, olha o percurso, olha o caminho pelo qual eu entrei. Deus não vai permanecer na minha vida. Eu estou sozinho, porque olha as coisas que eu fiz. E não, ele estava lá, mesmo nessas situações. Versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Às vezes as pessoas te desprezam tanto que você começa a realmente pensar que tem algo errado com você. Você começa a realmente pensar que você vale menos do que elas. Mas não é verdade. Você não vale menos do que elas. Mas a situação leva você a mudar a sua autoimagem sobre você. O que eu aprendi com o tempo, no passado, eu deixava o que os outros me diziam ser absorvido pelo meu coração, e eu absorvendo isso, eu mudava a minha autoimagem, de acordo com as críticas que eu recebia. Mas depois de um tempo, eu percebi que Cristo não fazia isso, que Cristo sabia quem ele era, a identidade dele, e por saber quem ele era, ele não permitia que o povo determinasse a identidade que ele possuía. Aí depois disso eu falei, quer saber? A partir de hoje, eu sou somente o que a Bíblia garantia que eu sou, e não o que o populacho, o povo, a população, os críticos, os haters disserem que eu sou. E a partir dali eu me livrei dessa imaturidade, de moldar minha imagem de acordo com o feedback, o retorno que eu recebo. Por quê? Porque se você receber 10 retornos de opinião sobre você mesmo, não significa que os 10 são verdadeiros. Porque entre as pessoas que falam a seu respeito, você tem os invejosos, você tem as pessoas que te odeiam, você tem os fofoqueiros, você tem as pessoas falsas, você tem os amigos falsos, você tem os bajuladores, você tem muita gente. Você sabe, você tem o poder de
prescutar, sondar o coração de alguém e definir perfeitamente qual deles que ele é, você não tem. Você pode até suspeitar qual que é o fofoqueiro, qual que é o invejoso, mas você não sabe com certeza. Então, também tem as opiniões dos sábios, as opiniões das pessoas inteligentes, as opiniões das pessoas que têm de fato algo a dizer, as opiniões de pessoas sensatas, as críticas construtivas no meio da multidão de palavras que chega até seu ouvido sobre você mesmo. Porém, você não sabe se no meio de um elogio que você recebe existe bajulação, porque a bajulação ela sempre é falsa. É sempre alguém que tem um alvo, uma meta, um objetivo a alcançar com você, que ele diz algo que ele mesmo não acredita. Ele fala acima do que ele realmente pensa sobre você. Isso é bajulação. Ele não acha que você é tudo aquilo, mas ele diz por quê? Porque ele quer alcançar prestígio, posição diante de você, né, no relacionamento contigo. Então, seja elogio ou crítica, não tem como você saber com certeza qual que você deve guardar, qual que você deve desprezar. Então, já que é assim, prefira sempre ficar com o que a palavra de Deus diz, porque ela sim é assertiva, perfeita e não tem como falhar. Então, eu decidi fazer isso. E agora, o que aconteceu? Eu sou blindado. Praticamente 100% do tempo. Eu sou blindado contra palavras que vêm até mim. Então, quando vem a palavra até mim, eu faço um filtro e submeto ela ao crivo da palavra de Deus e extraio apenas o que é útil baseado na Bíblia. Isso me fez forte. Então, isso faz você forte. Você não pensar que você é um verme, não um homem, um motivo de zombaria, desprezo do povo, só porque o povo está dizendo isso sobre você, né? Então, enquanto você não tomar essa decisão, você sempre vai ser igual uma esponja, né, que absorve tudo. E quando você absorve certas coisas que pessoas querem colocar sobre você, aquilo destrói o seu dia, ou a sua semana, ou o seu mês, ou sua estabilidade emocional. E você pode ficar deprimido, triste, ansioso, angustiado. Então, seja como Cristo. As pessoas estavam dizendo para Jesus, né? Os fariseus, ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios, Beelzebul. Jesus se deixou abater por isso? Não. Ele sabia que ele era o filho amado de Deus. Então, ele recebeu ali uma crítica e ele não levou ela para o coração. E ele continuou a vida dele. Mas imagina se ele tivesse absorvido isso. O povo pensa que eu sou filho de Belial, filho de Beelzebul. Como que eu vou fazer a obra se ninguém me valoriza, ninguém me reconhece? Meu Deus, eu não sei se eu sou seu filho, na verdade eu sou filho do diabo. Já pensou se ele permitisse desestabilizar? Não se permita também. Versículo 7. Caçoam de mim todos os que me veem, meneando a cabeça, balançando a cabeça. Tipo, a pessoa via Davi e falava... Às vezes pessoas fazem isso por você, né? Com você, né? Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim dizendo, mas aqui ele estava sendo messiânico, ele estava sendo profético, porque isso acontecia com Jesus. As pessoas olhando Jesus, todo desfigurado, de tanto apanhar, né? Levar soco, estar ensanguentado, meneava a cabeça e pensava, esse cara que fez tantos milagres, ele é um farsante. E insultava, farsante! Falso Messias, falso Cristo, entre vários outros insultos. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Isso daqui, quem foi que falou para Cristo? O ladrão do lado da cruz, né? Ele olha para Jesus e falou, você não é o tal do Cristo? Livra-te a ti e a nós que estamos aqui nessa cruz agora. Exatamente o que o profeta Davi acabou de acertar, né? Que aconteceu, se não me engano, foi 1000 anos depois. Versículo 9. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus.
Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. No livro de Salmos está escrito que o Senhor nos teceu do ventre de nossa mãe. Do ponto de vista biológico e médico e natural, você foi formado pelo corpo da tua mãe. Mas do ponto de vista bíblico, na verdade, quem formou você no ventre da sua mãe foi Deus. Então, você não viria à vida se o Senhor não tivesse te formado. Aí é que tá. Se você de fato foi formado por Deus, como está escrito aqui, Ele não te fez por acaso. Existe um plano, existe um propósito. Há uma razão pela qual você existe. E não é para fazer peso na terra, não é para ser inútil. Logo, se há uma razão e um propósito, você tem que investigar o Senhor qual é a razão do seu nascimento, o sentido da sua vida, a missão que Ele tinha para você aqui, para que você cumpra e cumprindo, você encontre o verdadeiro sentido da sua vida. Desde o ventre, Jesus sabia qual era a missão dele e que ele havia sido formado por Deus para ser o Messias. Você também foi formado por ele por um propósito. Muitos touros me cercam, sim. Rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Sabe o que é isso? Enquanto que as pessoas gritavam blasfêmias contra Cristo na cruz, o soldado que furou ele pelo lado com uma lança, saiu sangue e água no final. E o texto de Salmos 22 diz, como água me derramei. E todos os meus ossos estão desconjuntados. Sabe o que é isso? A cruz que ele foi crucificado não era para ele, era para Barrabás. E Barrabás era um homem maior do que Jesus. Então a escápula dele era maior. Ou seja, aquela cruz, o ponto, porque a cruz ela tinha, né, uma estaca de madeira lateral e eles já tinham feito um buraco para cravar os pregos. Digamos que talvez eles não fizeram um buraco totalmente do tamanho do prego, mas pelo menos menor, para pegar pressão quando eles colocassem o prego naquela madeira. Porém, para pregar no lugar certo, eles tiveram que desconjuntar o osso de Jesus. Então eles puxaram o ombro dele, os ombros dele, talvez os dois ou um, para eles saírem do lugar e ficar fora do lugar e o braço dele crescer. Para ele alcançar a mesma medida de Barrabás. Por quê? Porque a cruz não era para ele. Adivinha para quem era a cruz? Para você. Era você que tinha que ter morrido. Mas você não morreu. Ele morreu no seu lugar. Então, desconjuntaram os ossos dele para que ele coubesse numa cruz que não foi feita para ele. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha que morrer. Depois ele diz, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O coração é o que bombeia sangue, né? Todo o sangue dele foi drenado para que você pudesse ter vida. E, sendo drenado todo o coração dele, tem uma teoria que diz que ele começou a suar gotas de sangue porque o coração dele ele já estava, pelo tamanho da angústia, vivendo numa pressão, sobrevivendo, né, numa pressão gigantesca. E talvez aquelas gotas de suor, que pode ser literais ou não, seja resultado de um coração que está em profunda angústia, que faz aquele fenômeno. Versículo 15. Meu vigor secou-se como um caco de barro. Você sabe o que é caco de barro? É o seguinte, se você pegar uma gotinha de água e pingar num tijolo, você vai ver que ele absorve a água tudinho, depois de alguns segundos fica seco novamente. É disso que ele está falando. Que o vigor dele secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Ele estava com tanta sede,
que não conseguia nem falar direito, que a língua ficava grudada, não tinha lubrificação mais no corpo. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Aí eu te pergunto, quando foi na história de Davi, porque o salmo foi escrito por Davi, quando foi que na história de Davi alguém perfurou as mãos e os pés dele? Você sabe de algum momento? Você já ouviu falar que Davi teve as mãos e os pés perfurados? Não, ele não teve, nunca. Então, como que Davi está orando a Deus e louvando a Deus, e ele na oração ele diz: minha boca secou como um caco de barro, minha língua prega no céu da boca, furaram minhas mãos e os meus pés. Davi estava entendendo o que ele estava falando? Não, mas ele estava falando, e ele sabia que ele estava sendo movido pelo Espírito. Isso é o quê? Texto profético. Ele está sendo falado numa época, mas ele não se aplica àquela época. Ele se aplica a uma outra época futura. Então, apesar de ter sido escrito por Davi, é uma descrição literal do que Jesus estava passando. E foi resultado de um louvor, de uma oração. Versículo 17. Posso contar todos os meus ossos. Por que ele pode contar os seus ossos? Porque lá da cruz ele olhava assim, ó, e enxergava cada uma de suas costelas. Ele olhava, via aqui os ossos do peitoral, ele olhava, via os ossos do cotovelo, porque ele estava muito magro, muito necessitado, muito esvaziado. Uma morte por crucificação demorava por volta de 2 dias. Jesus morreu em 6 horas. O processo de morte dele foi acelerado. Por quê? A Bíblia não diz que Jesus morreu, diz que ele entrou na morte. Você sabe o que significa isso? Ninguém pode matar a Deus. Eu te pergunto, qual arma mata Deus? O Deus do universo. Qual é a arma que mata ele? Nenhuma. Não existe. Se Jesus diz, eu sou a vida, como que você mata a vida? Não tem como. Jesus, depois de 6 horas, vendo que cumpriu todas as profecias que tinha a respeito dele, ele entrou na morte. Porque se ele fosse morrer pelos métodos humanos, ele ficaria 2 dias, aproximadamente, pendurado na cruz, sangrando lentamente e reduzindo seu sistema imunológico, pegando doença, enfermidade, morrendo por causas naturais, mas ele não morreu por causas naturais. Depois de 6 horas, onde que ele viu que cumpriu tudo que estava escrito, inclusive o que estava escrito em Salmos 22, ele decidiu entregar a sua vida a Deus. E ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. E assim ele expirou. É como se a vida dele saísse de si, porque ele entregou ela para a morte. A morte não pegou e falou, está na hora, Jesus, vou te matar. Não tinha como ele ser morto. Deus não tem como ser morto. Então, ele entrou na morte, se entregou à morte por nós. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele, que é a própria vida, retomou a vida dele mesmo da morte. Ele estava morto e ele foi lá na morte e falou, é hora de você me entregar de volta o que eu te dei. E a morte entregou para ele e ele tomou dela e ressuscitou. Por quê? Porque ele é Deus. Então, ele não podia morrer, ele entrou na morte. E a morte, quando ela mata alguém, o poder da vida daquela pessoa fica retido com a morte. A morte não entrega a ninguém. Mas ele é o autor da vida. Ele foi lá e tomou de volta o que ele emprestou por 3 dias. E então ele ressuscitou. Isso não é impressionante, porque Deus é muito poderoso? Então, ele contando seus ossos, né? Ele não morreu porque ele estava tão magro que não tinha mais nutriente, e coitadinho dele, ele morreu de inanição. Não, ele estava magro, sim, mas ele morreu porque ele se entregou. E ninguém poderia tomar isso dele. Você sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Existe um princípio bíblico, que é o seguinte. A alma que pecar, essa morrerá.
e outro que é o salário do pecado é a morte. Aí eu te pergunto, qual pecado Jesus tinha? Nenhum. Como então ele poderia morrer? Ele não poderia morrer. A morte não tinha poder sobre ele porque ele nunca pecou. Então ele teve que se entregar. Ele entregou a vida dele à morte. Por causa desse princípio. Versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Sabe como que eles fizeram isso? Na cruz. Na cruz, os soldados romanos, eles rasgaram as vestes de Jesus e dividiram entre si. Isso está escrito nos evangelhos. Eles fizeram isso com ele, com as roupas dele. Versículo 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Adivinha quem eram os cães? Fariseus, saduceus, Pedro. Pedro insultou Jesus, insultou os discípulos, insultou os apóstolos para fugir de ser crucificado com ele. Ficou com medo e fez isso. Judas, o povo, né? E todas as pessoas ali, tirando poucas, João, Maria, Maria Madalena, entre outros, o resto era tudo cão. Estava agindo como cão, sabe? Um cachorro, um grupo de cachorros que fica em volta de você latindo. Ele estava comparando aquelas pessoas a isso. Ele olhava para eles e via cães, né? Latindo, trocando insultos, falando, amaldiçoando, espraguejando. Aí eu te pergunto, o que é que Jesus fez para receber tanto ódio? O que foi que ele fez para aquele povo ficar espraguejando, murmurando, xingando ele na cruz quando ele estava em cima, pendurado na haste? O que ele fez? Me diga uma coisa ruim que ele fez durante a vida para que ele merecesse aquilo. Eu te digo que ele não fez nada, mas sabe o que ele também estava fazendo? Ele estava redimindo as palavras negativas que você e eu recebemos. Tudo que Jesus recebeu que não era merecido foi para redimir algo que eu e você recebemos por merecer. Então, todas as palavras negativas que às vezes sua mãe, seu pai jogam sobre você, por exemplo, você é um desgraçado, você não dará nada na vida, você é um maldito, você será um fracassado enquanto você viver. Quando seu pai ou sua mãe, ou um tio, uma tia, um avô, uma avó, ou um colega de trabalho, um amigo, seja quem for, fala isso para você, eu te digo, Jesus já pagou por isso. Jesus já pagou. Agora a maldição que lançaram sobre você com essas palavras não tem mais poder sobre sua vida. Quando um macumbeiro, um feiticeiro, ele lança palavras sobre você, eu te amaldiçoo, você nunca se casará e você morrerá sozinha, velha, carcomida e enferma. Jesus já pagou. Por isso que ele foi insultado pelos cães, porque os cães hoje insultam os filhos, insultam você. Merecendo ou sem merecer, insultam você. E merecendo ou sem merecer, Jesus já te redimiu da maldição das palavras dos homens. O agouro que você receberia. As palavras malditas já foram também redimidas na cruz. Então, ele nunca fez nada para merecer que alguém falasse qualquer palavra ruim contra ele. Mas disseram e diziam essas 6 horas seguidas. Eram palavras em cima de palavras amaldiçoadas em cima dele. Sendo que ele nunca fez nada mal contra ninguém. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Muitas pessoas ali estavam possessas de demônio. Esses leões são demônios possuindo pessoas e tentando destruir ele, né, na cruz. Mas por outro lado, lembrando que quem falou isso foi Davi. Davi também passava por isso. Davi passava também por coisas que ele também estava profetizando que passavam por Cristo. Por quê? Que Cristo passou. Por quê? Porque Davi é um tipo de Cristo na Bíblia. Na tipologia bíblica, Deus ele sempre separa arquétipos. Arquétipo vem de arquitetura. Você pensa uma maquete. A maquete ela lembra o projeto final da engenharia, como ele ficará. Então,
Quando a gente chama de uma pessoa de tipo de Cristo, por exemplo, Josué é um tipo de Cristo, Cristo como general de guerra. Então, Josué, ele lembra Jesus como general que entra nas batalhas. Você tem José, filho de Jacó, no Egito, que se tornou governador. Ele é um tipo de Cristo, em vários sentidos. Por exemplo, ele foi traído, Jesus foi traído. Quem traiu José? Judá. E a palavra Judá e a palavra Judas são a mesma, porém, de uma raiz, são da mesma raiz, só que num contexto e numa pronúncia diferente, num idioma diferente. O mesmo Judá que traiu José no Egito, traiu Jesus, como Judas. Então, você tem ali um arquétipo, né? Uma tipologia. E Davi aqui, ele também passava coisas que Cristo passou. Sabe por quê? O Novo Testamento diz assim: se você é filho dele, você participará dos sofrimentos dele. Então, assim como Cristo sofreu, por exemplo, Jesus foi odiado sem motivo. Você também será odiado sem motivo se você é cristão. Se você é cristão de verdade, filho de Deus, genuíno, pessoas olharão torto, menearão a cabeça, xingarão você, sendo que você não fez nada justificável, nada à altura. Isso é ser cristão, como Davi também era. Davi também era filho de Deus. Né? Louvem-no. Não. Versículo 22. Proclame o teu nome aos meus irmãos. Na assembléia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Sabe o que significa isso? Deus, ele não espera que o ímpio o louve, que o ímpio o reconheça, que o ímpio o honre. Deus não espera que o ímpio faça isso. Por quê? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, como que o ímpio, uma pessoa natural que não conhece o Espírito Santo, não tem comunhão com o Espírito Santo, não sabe quem é o Senhor Jesus, não sabe quem é Deus, louvará ele, né? Glorificará o nome dele. Então, você vê que todas as descrições que ele deu aqui, para que ele seja louvado, vêm de pessoas que têm um tipo de compromisso, de responsabilidade com o Senhor. Então, somos nós, aqueles que Deus exige que louvemos o seu nome, reconheçamos os seus caminhos, glorifiquemos o seu nome. Tremam diante dele, todos vocês descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Veja, no primeiro versículo ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A principal explicação mais assertiva, mais coerente que nós temos para o porquê que Jesus disse isso é: as vossas iniquidades e pecados fazem separação entre mim e vocês. Isaías, está escrito em Isaías. Jesus nunca tinha recaído pecado nenhum sobre ele. Só que Jesus mesmo profetizou e disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, quando ele estava na cruz, todos os pecados de todos os pecadores foram atraídos para o corpo dele. Ele foi como um imã. E foram todos os pecados passados, presente e futuro. Então, naquele momento, foi o primeiro momento que ele experimentou o que é uma vida separada de Deus. Porque desde quando ele existe, de eternidade a eternidade, ele nunca esteve afastado do Pai. Mas na cruz, naquele momento, durante aquelas 6 horas, sim, ele esteve separado do Pai. Então, foi uma experiência nova para ele. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele sentiu a solidão do pecador. Você que não conhece a Cristo, se você estiver assistindo essa live, ou for assistir depois desse vídeo, quando você souber o que é viver com a presença do Senhor no ápice, na sua totalidade, o tempo todo, é nesse momento que você conhecerá o que é ter vida. Você acha que hoje você é vivo? Você não é. Você é morto. E estando morto, você está separado de Deus.
Toda pessoa morta e separada de Deus, ele acha que o sentido da vida é buscar o prazer máximo. Então ele sempre está bebendo para encher a cara, transando o máximo que ele puder, usando drogas o máximo que ele puder, buscando satisfação em comprar coisas, né? No consumismo, ele trabalha e compra uma coisa, compra outra. Ele visa o prazer no ego, na vaidade de comprar coisas para exibir para pessoas. Ou seja, você sempre procura formas e mais formas de ter prazer. Traça uma meta de cursar uma faculdade, concluir, depois exercer a profissão e achar que vai ser feliz na vida depois disso. Não, você não vai. Jesus, que sempre esteve à presença de Deus, no dia que ele perdeu isso, ele falou, meu Deus, isso é a vida do pecador que vive afastado do Senhor? Ele assustou, ele ficou impressionado, ele nunca tinha sentido aquilo. Então, meu querido, há uma provisão de Deus, onde você viverá na presença dele, de forma que você nunca vai querer ter o que você tinha antes e ser o que você era antes. E se você é cristão e você não está vivendo dessa forma, o que está escrito em Apocalipse? O que eu tenho contra ti é que você abandonou o primeiro amor. O que você deve fazer? Pratica as primeiras obras. Lembra de onde você caiu para você recomeçar. Você voltar de onde você parou. Porque às vezes você é cristão e está vivendo um tempo de sequidão. Por quê? Porque você está caído. Você precisa de voltar. Lembrar onde foi que as coisas começaram a ficar assim. E você se reerguer espiritualmente. Para você voltar a ter acesso total ao que Jesus tinha o tempo todo. E que ele se espantou na hora que ele não teve. Então não aceite menos do que isso, né? Você que é cristão. E você também que nunca conheceu Jesus, vem viver esse tipo de experiência. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Então, você vê que ele diz que não escondeu dele o seu rosto, né? Mas Deus estava escondendo o rosto dele de Jesus. Então, o que ele quer dizer com isso, com esse paradoxo? Ele quer dizer o seguinte, que às vezes parece que Deus escondeu de nós o seu rosto porque nós não sentimos a presença, nós pensamos que estamos sozinhos, ele está em silêncio e não responde, mas ele está lá. Ele não está te desprezando. Ele não está menosprezando, ele não está repudiando você. Ele não está fingindo que não vê o seu sofrimento. Inclusive, como diz o outro texto de Salmos, ele recolhe as suas lágrimas e colhe e deixa elas armazenadas em um odre. E ele está ouvindo seu grito de socorro. Mas tenha paciência. Existe um propósito pelo qual ele está em oculto. E normalmente, segundo a minha experiência, e segundo textos bíblicos, quando ele se oculta é porque ele quer que você busque ele mais. Normalmente é isso. Porque a gente tem o hábito de, quando receber, se limitar àquilo que recebe. Vou dar um exemplo. Se você buscar Deus 5 minutos, e nesses 5 minutos você já receber, você não vai buscar 10. Você recebeu, pronto, você para de buscar. Então, às vezes, o Senhor se oculta para você poder buscar muito mais. E aí talvez ele vai se revelar a você quando você buscar semanas, meses, anos em jejum, em oração, com horas e horas de oração por dia, leitura da Escritura, cultos e louvores que você participar. Muitas das vezes ele só quer que você rompa o seu limite, vá mais fundo para buscar ele, né? De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Então, eu vou aproveitar que ele cita sobre o voto, né? Em Eclesiastes está escrito que é melhor você não fazer um voto do que você fazer um voto e não cumprir. Então, é obrigatório você fazer um voto a Deus? Não. Mas se você fizer, cumpra. Porque não é sábio fazer votos com Deus e não cumprir sua parte. Então,
A Bíblia, em uníssono, em uma só voz, ela concorda sempre. Não faça voto a Deus se você não for cumprir, mas se você fizer, cumpra. O que é um voto? É um compromisso. Tem pessoas que gostam de fazer voto o tempo todo, né? Ah, Deus, se você me fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, Deus, eu quero isso em troca disso. Você não precisa de fazer troca com Deus. Por quê? Porque ele ouve você baseado na graça, não baseado no voto, não baseado na barganha. Porém, se você porque quer fazer o voto, cumpra. Então, não seja tolo de iniciar votos e não terminar. Versículo 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqui começa uma outra parte do salmo. Essa parte aqui, ela é chamada de triunfo ou triunfalismo. É a parte do triunfo de Cristo sobre o seu sacrifício. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. No céu não haverá escassez. Lá, você que passou fome aqui nesse mundo, lá você nunca mais passará fome. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Deus me deu uma visão esses dias que depois... Não, eu contei essa, lembrei, graças a Deus eu contei. Eu contei uma visão que está fixada no meu perfil sobre o louvor, que nós louvaremos o Senhor na glória. E como diz esse texto, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Se você quiser, assista a minha visão. A visão que Deus me deu. Porque é uma visão sobre o futuro. O que você fará no futuro. Quem ama o Senhor, eu acredito que quem ama o Senhor quer saber como que será o paraíso, né? Então, se você ama o Senhor, Deus me mostrou. Então, se você ouvir minha visão, você saberá como será no futuro. E creio que isso vai edificar a sua vida. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Você acha que é por acaso ele ter se expressado dessa maneira? Não é. Todos os confins da terra. Do ponto de vista do judeu, que é onde que Davi estava escrevendo esse salmo, confins da terra é o Brasil, é a América do Norte, América do Sul, Inglaterra. Então, hoje, nós, os gentios, confins da terra, nos lembramos do Senhor e nos voltamos a Ele. Isso já se cumpriu, isso já está se cumprindo diariamente. Mas não é só isso, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Sabe por que ele faz uma diferenciação? Até os povos todos os confins da terra se lembraram, se voltaram a ele, todas as nações, porque existe um tipo, basicamente tem 3 julgamentos, do trono branco, do trono de Cristo, tribunal de Cristo, e o julgamento das nações. Deus tratará os 3 de forma diferente. Quem for julgado no trono branco será condenado ao inferno. Quem for julgado no tribunal de Cristo, e no trono branco, se você for uma pessoa pior, o seu lugar do inferno será um lugarzinho bem mais tormentoso, quente, sofrível. Então, existe gradação no inferno, sim, tá? Não vai ser todo mundo 100% sofrendo igual. Não. Existem lugares mais baixos, cujo sofrimento é maior. Então, por isso Deus vai julgar. Olha, você vai ficar nos quintos dos infernos. Você vai ficar nos quartos dos infernos. Você vai ficar nos terceiros dos infernos. Você ficará nos segundos dos infernos. Você ficará nos primeiros dos infernos. Haverá gradação de sofrimento. Eu espero que você não vá para lá. Então, no trono branco, ele julgará cada um conforme suas obras, para ser lançado no lago de fogo. No tribunal de Cristo, ele julgará para você receber galardão ou açoite, mas ser salvo. E no julgamento das nações, são as nações que não reconheceram a Jesus como Salvador, todavia, entretanto, não escolheram a marca da besta. Essas nações que não tiverem morrido nas trombetas, nos selos, elas terão uma oportunidade de se prostrar diante dele e o adorar. Porém, elas não são salvas e não reinarão com Cristo. Elas serão governadas por nós, que governaremos cidades. Nós, os que vencermos.
Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. Veja bem. Alguns textos da Escritura Sagrada diz que nós que seremos salvos e que teremos um corpo glorificado, não comeremos mais, não beberemos e nem comeremos, porque o nosso corpo não precisa disso. Porém, as nações comerão ainda, elas beberão, comerão, elas viverão muito mais tempo, por volta de milênios, talvez. O que morrer mais novo, se não me engano, vai morrer com 120 anos, das nações. E os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante diante dele, todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. Haverá ainda a morte, não sei como, mas haverá ainda a morte. Isso estou falando após a consumação de todas as eras, né? No novo céu e nova terra. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo, você vê que ele está mudando de assunto. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Quem era esse povo que ainda não nasceu? Davi falou isso há milênios atrás. Então, um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O Senhor manifestaria a justiça perfeita. Qual que é o feito de justiça de Cristo? A cruz. O feito de justiça de Jesus é que agora ele ordena que todos os homens, em todas as eras, em todas as épocas, de todas as nações, creiam no seu Filho. E através dele eles recebem o quê? Justiça perfeita. A justiça perfeita é a justiça que provém da fé, não provém das obras. Então, essa justiça perfeita que o Senhor tem para nós, ela foi revelada a um povo que ainda que ainda iria nascer. Eu e você que está ouvindo isso agora. Deus, sabendo que você não podia apresentar para ele uma justiça perfeita, providenciou para si mesmo uma justiça, que é a justiça de Cristo. Então agora existe uma justiça perfeita sobre você. Mas essa justiça perfeita não é sua. É a justiça dele. Então, nós proclamamos esses feitos de justiça dele, que é a salvação pela graça. Nós proclamamos. Deus ordena que todos os homens de todos os lugares recebam a Jesus e a sua justiça perfeita para serem salvos. Porque se você fosse depender da sua justiça, Deus te lançaria no inferno. Porque a sua justiça não é perfeita. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você consegue fazer coisas justas, coisas boas, coisas corretas. Mas, quando você faz, você não faz bem feito. Sempre fica alguma coisa mal feita. Então Deus não pode aceitar uma justiça imperfeita para te justificar perante a lei, para que você mereça entrar no céu pela sua justiça. Porque, além de você fazer o que é certo, teria que fazer da maneira perfeita. Então você não consegue fazer o ato de justiça que é plenamente exigido por Deus. Logo, você que não tinha nascido talvez 20, 30, 40, 50 anos atrás, agora está ouvindo sobre uma justiça perfeita, porque Deus agiu poderosamente para te salvar. Você recebe essa salvação? Se você recebe, ore junto comigo. Meu Pai, eu entrego a minha vida de corpo, alma e espírito totalmente. E eu creio que a sua justiça, ela age poderosamente, não somente hoje, mas todos os dias da minha vida, para me salvar e me levar até o céu. Eu recebo a Jesus como meu Senhor, Kyrios e meu Salvador. E que o Senhor me leve à oportunidade de descer as águas do batismo e também de viver a experiência do batismo com o Espírito Santo.
para que eu possa fazer a sua obra. Eu vou ler rapidamente as notas de rodapé dos teólogos. A oração angustiada de Davi como sofredor piedoso, que é vítima dos ataques malignos e prolongados dos inimigos, sem provocação da parte dele, e dos quais o Senhor ainda não o livrou. Tem muitas semelhanças com o Salmo 69, mas não contém apelos para reparação, como os que se acham em Salmo 69. Nenhum outro salmo encaixou-se de maneira Nenhum outro salmo encaixou-se de maneira tão apropriada nas circunstâncias de Jesus na sua crucificação. Por isso ele o citou na cruz. Mateus 27, 46. E outros versículos paralelos. E os escritores, muitas vezes, a ele, como no Salmo 69. Nos seus relatos da paixão de Cristo, em Mateus 27, 35, 39 e 43, viam na paixão de Jesus o cumprimento desse clamor do sofredor justo. O autor de Hebreus colocou nos lábios de Jesus as palavras do versículo 22, Hebreus 2 e 12. Nenhum outro salmo é citado tantas vezes no Novo Testamento. Esse é um salmo grandemente citado. Dos versos 3 ao 5, lembra do que o Senhor tem sido para Israel. Louvor de Israel, aquele a quem Israel louva pelos seus atos salvíficos ao seu favor. Versículo 9 e 10, lembrança de que o Senhor tem sido para ele. E do 12 ao 18, profunda aflição do salmista. Emprega 4 figuras de linguagem para retratar os ataques dos seus inimigos. Menciona seu senso íntimo de incapacidade de suportar os ataques ferozes deles. Cães, metáforas para os inimigos. Bazã, que é touro de Bazã, né? Ele citou touro de Bazã. Notável pelas suas boas pastagens e, por conseguinte, pelo tamanho e vigor do seu gado. Bem, os touros de Bazã eram touros fortíssimos, então ele estava comparando os seus inimigos a touros de Bazã, inimigos poderosos. Por exemplo, Pôncio Pilatos. Por exemplo, o sumo sacerdote Anás e Caifás, né? Inimigos poderosos, touros fortíssimos contra ele, Jesus. E também contra Davi. As nações vizinhas, os reis das nações vizinhas, os generais de guerra das nações vizinhas. Versículo 16. Perfuraram minhas mãos e pés. Cães ou ímpios machucaram-lhes as mãos e pés, enquanto ele tenta resistir aos seus ataques. Versículo 17. Posso contar todos os meus ossos, ou talvez estou obrigado a exigir todos os meus ossos. A figura de linguagem pode-se dizer a respeito da pessoa atacada por salteadores ou por soldados inimigos que o despojam das suas roupas. Também. Verdade, né? O salmista, ele também, em algumas situações, né, ele via pessoas que eram atacadas pelos inimigos ou por ladrões na beira do caminho e ficavam nus, né? E do 20 ao 21, a oração do salmista relembra na ordem inversa as 4 figuras de linguagem com que retratou seus atacantes. A espada, cães, leões e bois selvagens. Aqui, espada talvez desperte a cena relatada nos versículos 16 e 18b. E é por isso que muitos interpretam como um ataque por salteadores ou por soldados inimigos, embora espada seja usada figuradamente a respeito de qualquer morte violenta. E no versículo 21, salva-me. Me respondeste. Uma tradução alternativa seria: tu me ouviste, o que significaria que o salmista experimentaria a certeza de ter sido atendido. Boa. Isso é algo para me comentar. Eu vou te ensinar a orar. Quando você estiver angustiado, aflito, o que você faz? Eu sei que é bom conversar com um amigo, um parente, o cônjuge, ou alguém que possa te ouvir. É bom? Mas, sabe o que você deve fazer? Se derrame em oração, quando você estiver angustiado, aflito e triste. E só pare de orar quando sentir paz.
Aí é que vem a questão. Quando é que eu paro? Não tem horário definido. Você pode orar 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas seguidas. Mas enquanto não tiver paz, não pare de orar. Porque a paz é o sinal de que o Senhor ouviu. Mas não é que Deus está surdo. Deus não está surdo. Ele escuta a primeira até a última palavra que você diz. Mas tem um porém. Quando o texto diz que Deus ouviu, quando eu digo que Deus ouviu, não é que Deus estava surdo e precisou de você repetir 3 horas sua necessidade. Não, não é isso. É que existem muitas circunstancialidades entre a terra e o céu. Quando você sente a paz, quer dizer que aquilo está resolvido. Deus se moveu a seu favor. Então, é como Deus te dizer, pronto, está resolvido. Veja bem, Daniel se propôs a orar 21 dias. Quando Gabriel chegou depois do 21º dia, o anjo Gabriel, ele disse, salve Daniel, você é muito amado. Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a jejuar e orar, Deus tinha ouvido sua oração. Mas o príncipe da Pérsia e da Grécia me resistiram. E eu não pude, Daniel, chegar até você. Mas hoje eu pude. Por quê? Porque Miguel, o arcanjo, ele me assistiu, ficou guerreando contra os demônios que dominam essa região, e eu pude descer para falar com você agora. Então, Daniel foi ouvido no primeiro dia, mas a resposta só chegou no 21º. É disso que eu estou falando. Não é que Deus não te escuta desde o primeiro segundo, ele escuta. Porém, existem muitas eventualidades, muitas circunstancialidades. Então, quando ele inunda o seu coração com paz, é sinal que a resposta foi dada. Aquilo foi atendido. Aí, depois que você tiver orado, e aproveite a angústia, sabe? A gente não fica angustiado e aflito e ansioso o tempo todo. Então, elas são oportunidades para você fazer uma oração bem piedosa. Você deve ver a angústia, a aflição, a necessidade, a tristeza, o sofrimento, como uma espécie de pressão da panela, né? Onde você usa essa pressão para fazer orações poderosíssimas. Mas se você vai lá e você conversa com seu amigo, com sua mãe, com seu pai, com não sei quem, ao invés de você orar no momento que você está aflito, você descarrega a pressão na pessoa errada. Então, siga o que eu estou te falando. Está aflito e angustiado? Aproveita. Isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você orar com fervor e intensidade. Descarrega isso diante de Deus. Aí depois que você tiver feito isso, aí você pode falar com quem você quiser. Então, primeiro, transforme isso em oração até sentir paz. Depois, você fala com quem você quiser. Depois que você já tiver falado com Deus. Porque senão você perde a oportunidade que você ganhou de fazer uma oração cheia de angústia, de aflição. Eu não sei se você percebeu, mas é isso que o salmista está fazendo. Ele estava angustiado nesse dia, aflito, sentindo-se abandonado por Deus. E sabe para quem que ele foi falar? Não foi para o outro, ele foi falar para Deus. Deus, por que o Senhor me abandonou? Então, fala para Deus o que você está sentindo. A visão que você está tendo dele, né? É para ele que você tem que falar mesmo. O sentido seria, ouviste a minha petição e me responderás ao salvar-me da morte pelas mãos dos meus inimigos. Os auroques ancestrais selvagens do gado doméstico, possivelmente ouriches, antílopes grandes com chifres retos, os bois selvagens. Entendi.
ele estava se referindo a outros também tipos de bois, né, selvagens, chamados de arouques. E do versículo 22, 31. Votos de louvar o Senhor quando ele trouxer o seu livramento certeiro. Isso é verdade. Sempre que você receber resposta de oração, louve ao Senhor. Você lembra da parábola? Não sei se você sabe, mas Jesus contou uma parábola de que 10 leprosos foram curados. Não era parábola, aconteceu de verdade. Jesus curou 10 leprosos e dos 10, apenas um voltou para agradecer. Você sabe o que Deus espera de você? Deus espera que você comemore, sabia? Quando Ele te dá uma vitória de alguma coisa. É claro, Deus é humilde, não precisa de você fazer uma festa que custa 10 mil reais para você comemorar alguma coisa. Não, mas comemore de alguma maneira e louve ao Senhor. Elogie, reconheça Ele. Fale, Senhor, o Senhor me deu aquilo, o Senhor me deu vitória em tal coisa. Comemore, louve. Faça uma comemoração, ou faça uma festa, ou faça algo simplório, mas tire um tempo para agradecer, louvar o Senhor por todos os seus feitos. Aí é que eu vou mais fundo com você. Se Deus está te dando uma vitória todo dia, todos os dias você comemore, né? Louve. Faça o voto de que você vai louvar Ele quando Ele te der o que você está pedindo. Os votos propriamente ditos aparecem nos versos 22 e 25. Antevém os convites ao louvor que acompanham o louvor do salmista. Acompanharão o louvor do salmista. Referem-se a um grupo cada vez maior que retomará o louvor, um grupo de pessoas no mundo inteiro, de todas as condições sociais, e que continuará por todas as gerações. Nenhum salmo ou profecia contém uma visão mais grandiosa do escopo da multidão de adoradores que participarão dos louvores a Deus pelos seus atos salvíficos. Foi isso que eu vi na minha visão. Convido a você a assistir ela, que está fixada no meu perfil. Isso que eu vi, eu sei que isso é verdade. Uma multidão tão grande que ninguém pode contar. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos ao compartilhar a festa da festa cerimonial de louvores. Todos os confins da terra, eles também serão informados a respeito dos autos salvíficos de Deus. As boas notícias que o Deus de Israel atende às orações do seu povo e o salvo moverá todos a se voltarem contra os seus ídolos e para Deus, para o Deus verdadeiro. A soberania do Deus de Israel é universal e as nações virão a reconhecer esse fato por intermédio do que ele faz a favor do seu povo. Todos os ricos, os que descem ao pó, os mais prósperos, os que estão à beira da morte, e todos aqueles cuja situação se acha entre esses dois extremos. Aleluia! Deus acabou de me falar aqui. Por que eu demorei tanto para ler os Salmos 22? Eu estava assistindo algumas aulas com os meus mentores e eles me falaram sobre Salmos 22, 23 e 24. E agora, só que foi aleatório, por acaso, não foi algo pré-programado por mim. Eu não fui lá procurar saber o que estava escrito. Na verdade, a aula nem era sobre isso. Nem era sobre Salmos 22, 23, 24, mas ele falou sobre Salmos 22, 23 e 24. E aí, na hora que eu vou retomar o Salmo, eu li o Salmo 22, e depois lerei o 23, e depois lerei o 24. Ou seja, o que eles me falaram, eu não sabia antes. E agora eu sei, antes de ler o Salmo. Não é por acaso isso. O que eu quero dizer? Vou tentar te ilustrar. Digamos que você tinha que dar uma aula sobre ser guiado pelo Espírito para alguém. E aí tudo dá errado para você dar essa aula. Você tinha que dar aula dia 10, deu tudo errado. E você só pôde dar essa aula dia 25. Mas durante esse prazo dos 15 dias, Deus te ensinou na prática o que é ser guiado pelo Espírito. Durante os 15 dias que deu errado, você dá a aula. Para que quando você for lá dar a aula,
você saiba exatamente o que está falando, você saiba exatamente o que está dizendo. É isso que eu estou falando que aconteceu comigo. Deus me deu uma revelação nova durante o período que eu fiquei sem trazer os textos de Salmos e coincidiu de ser sobre o Salmo 22, 23, 24, que são os próximos que eu iria falar. Então eu já quero te dizer que os Salmos 22, 23, 24 estão interligados. E você pode assistir às próximas lives que você saberá que interligação é essa. Mas aqui nós vimos que esse salmo, ele parte do ponto de partida do que Jesus estava sofrendo no sacrifício da cruz, como em Isaías 53 também. E ele termina na segunda fase, introduzindo de que ele venceu e por causa disso haverá um futuro promissor para nós e para as nações, e que também esse evangelho, que a gente chama de evangelho, uma boa notícia, seria pregado para várias pessoas dos confins da terra que saberiam a sua justiça perfeita, que somos eu e você. Aí no 23 é uma continuação desse sacrifício que ele faz, que nós leremos na próxima. A graça esteja com você, meu irmão, porque a graça é uma pessoa, ela é o próprio Cristo. O favor de Deus, a bênção, esteja também. E que você venha prosperar na sua alma, em sabedoria, inteligência, conhecimento e revelação no Espírito.